Ver se já aparece. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã, então, para já nós darmos início à nossa live, né, da Escola Bíblica Dominical. Estamos com a presença hoje do nosso querido irmão Luciano, que estará ministrando, nosso querido irmão que congrega ali na nossa matriz, vai estar ministrando nesta manhã a lição de número 7, meus irmãos. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Professor, então, irmão Luciano, que está nesta manhã para nos abençoar, então. Paz do Senhor, irmão Luciano. Paz do Senhor, irmão Éder, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo agora através dessa live. Estamos aqui felizes e alegres, em nome do Senhor Jesus, para estudarmos esta preciosa lição desta manhã. Amém. Irmão Luciano, nós já estamos então iniciando, já vou botar aqui para os irmãos, já estamos iniciando então a lição 7, já vamos dar início então nessa manhã, já está aí a nosso texto áureo nessa manhã, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no nosso meio. Já vamos entrar aqui. A verdade prática, então, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nós vamos já passar a leitura bíblica em classe para nós podermos ganhar tempo, porque o tempo nessa manhã ele é muito precioso. Então, nós já entramos aqui nos objetivos. O objetivo geral desta lição é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou uma igreja. O objetivo específico, então, é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que, pela paz de Cristo, fez um novo homem, e o terceiro, evidenciar que, pela cruz, fomos reconciliados com Deus. Vamos entrar, então, na introdução. A introdução, então, desta lição. Se na lição anterior nós analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos desdobramentos dessa mudança. Bom, Luciano, o senhor quer fazer algum comentário acerca... Bom, Éder, essa parte introdutória, ela é fundamental para a nossa compreensão da lição, porque ela é como se fosse um divisor, né? Então, nós estamos na terceira lição, estudando o capítulo 2, é um total de 4 lições que vão estudar o capítulo 2 da carta de Efésios. Então, na primeira lição, que foi do capítulo 2, versículo 1 ao 10, o comentarista ele apresenta a salvação que é oriunda pela graça. Então, ele vai
Iniciar dizendo que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados e Cristo nos vivificou. E não foi por mérito humano, mas sim por graça e misericórdia dele. E ele vai findar falando que nós não somos salvos pelas obras, mas fazemos as obras porque somos salvos. E a partir do versículo de número 11, Paulo vai passar a falar também dos gentios, não somente dos salvos pela graça, mas também do povo gentil, no 11 e no 12. E no versículo 3, como falou o comentarista, ele vai utilizar uma adversão, uma conjunção adversativa, mas agora. Então, esse trecho é que faz o divisor das águas. Ele apresenta os gentios de uma forma: lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus. Então, o cerne da mensagem, o cerne da lição está aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes do sangue de Cristo, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Exatamente, irmão Luciano. Existe, nesse mas aí, existe uma mudança no cenário. Perfeito, né? Então, vamos adiante, então. Vamos adiante. Já vamos entrar, então, no primeiro ponto. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O 1.1, então, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. E aí você pode ver na figura átrios dos gentios, aonde os gentios podiam chegar. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Irmão Luciano. Sim, senhor. Fique à vontade para comentar este ponto. Essa questão, irmão Éder, dos gentios e os judeus, ela sempre foi muito forte, né? E nós percebemos a preocupação de Deus com o todo da humanidade desde do Antigo Testamento, mesmo ele tendo escolhido a Israel para povo seu, e Deuteronômio vai dizer que ele escolheu Israel porque ele quis, não por mérito de Israel, mas Deus sempre se preocupou. Quando nós vemos nos livros da lei, no Pentateuco, nós vamos ver que existiam leis para defenderem também os judeus. As cidades de refúgio, elas foram instituídas por Deus para protegerem alguns criminosos, de acordo com a lei, né? E também para os gentios. E Miqueias também fala pertinente a isso, e quando nós olhamos para o livro de Ruth, e Ruth era moabita, e Boaz, preocupado com ela, disse, deixa cair as espigas, para que ela junte. E quando nós lembramos da própria mensagem do nosso saudoso, aqui fazendo menção, saudoso pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, rabiscos da colheita, era instituído pela lei de que os frutos que ficavam próximo ao cercado das plantações, eles deveriam ser preservados para que os gentios também tivessem acesso à alimentação.
E então esta preocupação de Deus com o povo gentil já vem desde os tempos antigos. Não surge somente no Novo Testamento, né? Mas essa coisa do judeu, esse preconceito com os demais povos, até certamente uma coisa meio assim prepotente da parte deles, digamos, de passagem, também ocorre há muito tempo. Aí nós temos no Novo Testamento o caso da mulher samaritana ali, que foi um escândalo na época, Jesus falar com ela, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Temos o caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o centurião Cornélio, que aparece, que tem aquela experiência maravilhosa, que vê um anjo, que traz a resposta das orações, Deus ouve as tuas orações e as tuas esmolas, mas ele não era judeu, ele era gentil. E aí é preciso que Deus, de uma forma sobrenatural, se manifeste a Pedro e diga, mostra aquela cortina de animais e diga, Pedro, coma, mas são impuros, Senhor. Diz, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, que é uma analogia também a essa questão. Não diga que os gentios não podem ser salvos. Não diga que os gentios não merecem a salvação também. E temos o caso de Paulo, que é citado pelo comentarista da lição. Perfeitamente, irmão Luciano. Inclusive, essa questão que a Bíblia fala ali da separação, nesse muro que existia ali, no muro existia, até o comentarista da lição faz ali no livro de apoio, ele faz um comentário que havia ali uma placa advertiva no muro. E essa placa, ela não era simplesmente assim, você vai ser penalizado, você vai ser preso. Não, havia uma condenação de morte para quem ultrapassasse esse muro. Ou seja, quando, nós vamos ver mais à frente na lição, né? Quando Cristo, então, estabelece ali a reconciliação com o homem, nós vamos ver a derrubada desse muro. No próximo ponto, nós já vamos ver que este muro cai. Mas só para nós termos uma noção que existia ali uma proibição, e esta proibição ela era passiva de morte quem ultrapassasse esse muro. Então havia uma separação muito grande de nós com Deus, ou seja, a nossa inimizade com Deus. Isso mesmo. Então vamos à frente, então. Já vamos aqui no 1.2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubado a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Portanto, irmãos, Hebreus 10 e 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Irmão Luciano, nós vemos... Essa derrubada do muro, quando Cristo vem, ele desfaz a inimizade, primeiro entre os homens e posteriormente entre Deus. Então, a cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, ele vai gerar esses dois efeitos. Ele vai trazer paz, vai trazer aquilo que era inimizade, acaba se tornando amizade. Isaías, no capítulo 55, se eu não estou equivocado, ele vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir e também nos atender, mas ele vai dizer o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, ao mesmo tempo de que o sacrifício de Cristo, ele tem este
efeito físico de trazer amizade, de trazer paz fisicamente, ele também vai trazer espiritualmente, porque éramos inimigos de Deus, mas mediante o sacrifício perfeito de Cristo, nós temos a oportunidade de nos tornarmos amigo de Deus. Então, a parede que estava no meio, esse muro que separava figuradamente os gentios do povo judeu dentro do santuário, dentro do templo, ela foi derrubada mediante o sacrifício de Cristo. E aí os evangelhos, eles vão relatar que quando Cristo está crucificando, vai dizer, o véu que separava se rasgou de alto a baixo. E aí nós percebemos que o princípio o início desse elo aí, dessa amizade, dessa reconciliação, ele parte de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos um acesso livre mediante o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E deixamos de ser, então, forasteiros, como diz Paulo ali aos Efésios. Deixamos de ser forasteiros e passamos a fazer parte da família de Deus. E mais adiante nós vamos ver que os dois povos, gentil e judeu, Deus faz um só povo, que é a igreja eleita. Amém, irmão Luciano. Inclusive, nessa quarta-feira, ou melhor, na quinta-feira, eu acompanhava a live da Matriz ali, e eu achei bem interessante aonde o pastor Josué e o irmão que estava ministrando ali, ele falou muito a respeito dessa questão do forasteiro. O forasteiro, para nós termos uma noção, quando ele chegava em alguma cidade de pequena quantidade de pessoas, todos ficavam observando e ele não tinha ali um acesso tão livre assim, né? Vamos dizer assim. Todos já olhavam com desconfiança, para ele adentrar em algum lugar, havia muitas restrições, porque ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, ninguém sabia se ele estava ali para roubar, para assaltar ou para cometer algum crime. Então, essa pessoa ela já era excluída daquela sociedade. E assim era nós, antes de termos este muro derrubado, nós éramos forasteiros, né? Para ficar bem claro para aqueles que estão nesta manhã nos assistindo, e temos bastante pessoas que estão nos assistindo, irmão Luciano, e isso é uma bênção de Deus. Alguns têm comentado aqui, já temos os nossos irmãos aqui, o pastor Assis está online aí nos assistindo, o nosso pastor Bruno Assunção, o diácono irmão Osiel, a irmã Ana Jara, pastor Josué está online aí, está comentando, a Rose, Ana Paula, muitos irmãos têm comentado aí, meus irmãos, isso é bênção de Deus, os irmãos estão acompanhando aí conosco. Mas vamos adiante, irmão Luciano, porque o comentário dessa lição, ele é fantástico, é muito, muito bom. O 1.3, então, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil. Na verdade, são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. Irmão Luciano, o senhor fica à vontade, se o senhor quiser comentar antes de eu passar o slide, fica à vontade, tá bom? Ok. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E aqui você já tinha comentado, né, que a salvação ela não é pelas obras. A lei cerimonial é citada como sendo circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus. E aí, meu irmão, o senhor pode fazer o seu comentário.
Sim, e o terceiro ponto que o comentarista vai argumentar, então, que Cristo desfaz essa inimizade, além de ser ele derrubar a parede de separação física, também a separação espiritual, ele vai dizer que ele derruba a separação que existia através da lei. E esta lei dividida em três partes: moral, cerimonial e a civil. Civil, que dizia respeito ao povo judeu, ao cidadão judaico, né? A moral, que ainda é válida, mas não para nossa salvação, e a cerimonial, que eram os ritos religiosos, as festas, que isso aí gerou muita discussão no Novo Testamento, principalmente ali, quando ocorre a conversão dos gentios, quando os gentios passam a ser inseridos na comunidade cristã, havia muita discussão em relação a isso, a ponto de eles terem que realizar o primeiro sinédrio, né, em Atos dos Apóstolos, que ficou decidido que eles não precisariam se circuncidar, porque eles passaram a aceitar os gentios dentro da comunidade cristã, mas queriam que eles praticassem as leis judaicas. E aí ficou decidido que não era necessário eles praticarem a lei, né? O tempo da graça. Então, Cristo derruba essa barreira. Hoje não precisamos praticar essas festas, lua nova, sábado, essas coisas que eram instituídas ao povo judeu. Então, Cristo derruba também esse muro. Cristo derruba o muro da inimizade espiritual, a nossa separação de Deus, e Cristo derruba também o muro da inimizade entre os povos, muro físico. Amém, irmão Luciano. Muitos irmãos aqui dando a paz do Senhor e comentando que está muito boa a live. A irmã Noeli, então, Deus abençoe. A Letícia Maidana está nos assistindo também. Irmão João Luiz, o irmão Cássio, líder dos adolescentes da nossa congregação, irmão Jardel, Ana Paula e o seu esposo, irmão Alisson. Deus abençoe. A nossa vereadora, irmã Fernanda Garcia, também está online aí. Bênção de Deus. Vamos dar sequência aqui, meus irmãos, para que nós possamos absorver todo o conteúdo desta lição, que é fantástico. Vamos para 1.4, então, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. E ele disse em Mateus 5,17, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7:27. Desse modo, a revogação aqui aludida e a da lei cerimonial, que resultavam em separação entre judeus e gentios, o ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. E viviam em amor, como também Cristo nos amou,
e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Bom, Luciano? Irmão Éder, essa questão da revogação da lei dos mandamentos, ele elimina de uma vez por todas, então, essa barreira que dividia os judeus e os gentios. Mas essa revogação da lei não significa que Cristo disse em Mateus 5,17, não vim para revogar, mas cumprir a lei. A expressão revogar, ela significa anular, tornar algo sem efeito ou deixar de vigorar. Mas o que Cristo faz é que ele cumpre toda a lei. E a partir do momento que Cristo cumpre com toda a lei, não há mais a necessidade dela ser praticada. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele precisava oferecer sacrifício para perdão dos seus pecados e também para perdão dos pecados do povo. O sacerdote, diariamente, ele precisava oferecer sacrifícios para perdão do judeu. A cada ato pecaminoso que ele cometia, ele precisava oferecer um sacrifício, ele precisava praticar algo, realizar algo para que os seus pecados viessem ser perdoados e ele pudesse ser reconciliado com Deus. Mas o sacrifício de Cristo é perfeito, porque Cristo é perfeito. Então, quando a gente olha no Antigo Testamento, em alguns casos era necessário o sacrifício de um cordeiro. Aí, quando Cristo vem, o próprio João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos no início, em Êxodo, o cordeiro morrendo por uma família. Nós temos no livro de Gênesis, quando Abraão sobe o morro, o vale, a montanha, com Isaac, o cordeiro morrendo por um menino. Em Êxodo, o cordeiro vai morrer por uma família, no episódio da Páscoa, quando o povo sai do Egito. Isaías, o cordeiro vai morrer por uma nação. E no Novo Testamento, o cordeiro morre pelo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício de Cristo é perfeito. Ele não revoga, ele não anula a lei. Mas não temos a necessidade de praticar a lei porque Cristo cumpriu ela toda. Perfeito, irmão Luciano. Inclusive, irmão Luciano, corria o risco ainda de Deus não aceitar o sacrifício. Verdade, bem lembrado. Corria todo esse risco de Deus ainda não aceitar o sacrifício por algum pecado, por alguma coisa que o povo havia cometido, e aí a tristeza se abatia no povo, nas famílias, então tudo isso acontecia. Poderia também o próprio sacerdote morrer dentro do templo, né, na hora do sacrifício. Tanto que havia até uma espécie de um sino e uma corda amarrada à sua cintura, que caso ele adentrasse no Santo dos Santos e Deus o fulminasse ali mesmo, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Então ele era puxado por esta corda. E este sino era o sinal de que Deus aceitou o sacrifício dele, Deus aceitou a oferta dele. E os animais, eles precisavam ser puros. Não era qualquer tipo de animal. O novilho precisava ser perfeito, não poderia ter mácula, não podia ter mancha, não podia ter defeito algum. Deveria de ser perfeito. E Cristo, ele foi perfeito. Glória a Deus por isso, né? Mas vamos dar sequência. Está muito boa, irmão Luciano, os seus comentários. Eu acredito que os irmãos estão sendo agraciados com essa maravilhosa palavra nesta manhã. Já vamos adentrar ao segundo ponto, então. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24, 2 e 3, falando de boas relações, do fim de um conflito
Lucas 14, 32, finalizando até mesmo uma guerra, e do estado de tranquilidade, 1 Reis 4 e 24, de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Irmão Luciano, falando agora do âmbito da paz. De acordo com o comentarista, o conceito bíblico de paz é descrito através de boas relações. Quando nós olhamos o conceito de paz no nosso meio social atual, ele é medido através de outros fatores, através de outras coisas. Então, alguns países, por exemplo, se vangloriam de existir em paz por terem o maior equipamento bélico do seu exército, do seu militarismo. Os americanos, entre outras nações, por exemplo, eles acham que conquistar a paz é através disso. Mas a Cristo ele já traz um outro sentido de paz. Essa paz que Cristo nos dá é diferente a paz que o mundo nos oferece. O meio ao qual ele traz essa paz é diferente ao meio ao qual o mundo quer nos oferecer. E a citação de Atos dos Apóstolos 24, 2 e 3 ali é o momento em que o apóstolo Paulo está perante um tribunal. Paulo está diante de um tribunal sendo julgado por algo de que não tinham acusações contra ele, algo falso, e mesmo assim o apóstolo Paulo ele consegue transmitir paz. E o próprio juiz, o próprio responsável deste tribunal, o rei, ele diz, sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos. Então, eles mesmo reconhecem a paz existente no apóstolo Paulo, mas como Paulo estava em paz, sofrendo todas as perseguições. E aí tem uma coisa fantástica que Paulo escreve a carta aos Filipenses, onde aproximadamente 13 vezes Paulo vai utilizar a expressão alegrai-vos. E no capítulo 4 ele vai utilizar um aoristo hermenêutico, que é a repetição de um verbo, para enfatizar mesmo. Ele diz: outra vez digo-vos, alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. E como que Paulo pode estar alegre? Como que Paulo pode estar em paz? Se nós olharmos o contexto, Paulo estava preso. E a prisão que o apóstolo estava não era uma prisão domiciliar, não era uma prisão como essa de hoje, com alguns benefícios que pessoas têm, que certamente ele teria, porque ele vinha de uma família nobre. Ele estava num calabouço, ele estava num lugar escuro, no meio da umidade, sujeito a doenças, coisas horríveis. E ele estava alegre, contente, porque ele tinha Cristo em seu coração. Essa paz, ela traz fim de conflito, ela traz tranquilidade. Estamos vivendo um momento caótico, não somente na nossa nação, mas no mundo todo, que é este período aí deste Covid. Mas muitos estão em paz porque Cristo nos traz a verdadeira paz. E paz é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Irmão Luciano, é isso aí que causa um nó na cabeça daqueles que ainda não conhecem o Evangelho.
daqueles que ainda não experimentaram essa derrubada de muro, essa separação, essa inimizade que o ser humano tem com Deus. Talvez você que está assistindo essa live aí não tenha tido paz na sua vida, na sua alma, no seu coração. E foi bem frisado pelo nosso professor aqui nesta manhã, o apóstolo Paulo estando em uma prisão, ele orientava para que todos tivessem alegria. E como é que uma pessoa dentro de uma prisão, passando por todo o processo e sabendo até mesmo que talvez poderia ser morto no outro dia, ele ainda não sabia, mas mesmo assim ele tinha uma alegria dentro dele. Meu irmão, essa alegria quem traz é o Espírito Santo através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesta manhã, se você precisa de paz, abra o seu coração dentro do seu lar, entregue a sua vida por inteiro a Cristo e você terá uma verdadeira paz. Glória a Deus. Irmão Luciano, vamos adiante. O tempo está passando. É verdade. 2.2, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica em conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita entre nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós iremos a Ele e nele faremos morada. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, entre judeus e gentios. Agora um único povo em Cristo Jesus, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Irmão Luciano, fique à vontade. Muito bem, irmão Éder, o autor da lição, ele enfatiza muito bem, dizendo que Cristo não somente gera esta paz, mas ele é a nossa paz. No versículo 14, porque Cristo, é a nossa paz. Ele não está pondo sugestões, indagações, dizendo talvez, mas ele diz E uma das coisas que caracteriza a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus como a verdade, é que ela não trabalha com possibilidades. Ela não trabalha com talvez, com entre linhas, mas ela é enfática e ela diz a verdade. Então, ele está dizendo que Cristo é a nossa paz. E ele faz citação do capítulo 14 ali de João, que Jesus diz Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas no versículo 27 ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas o que mais me chama a atenção é o início do capítulo 14 de João, irmão Éder, e irmãos que estão nos assistindo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo: queridos, vocês não se turbem. Não sejam como a água do mar que vai para um lado, que vai para o outro, que é inquieta, que não sossega. Não se turbem. Fiquem descansados. Fiquem tranquilos. Credes em Deus, o meu Pai, mas credes também em mim. Jesus está dizendo: tenham paciência, tenham paz em meio à tribulação. Crede no meu Pai, crede também em mim. Ele não está dizendo para crer no fulano, no beltrano, no ciclano. Creiam no Todo-Poderoso, creiam no Criador,
Creio em mim, é eu que estou dizendo para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele faz promessa e ele dá também um caminho, uma direção, e ele afirma de que ele vai cumprir com esta promessa. Então ele é a nossa paz. Estamos no meio da tempestade, mas nós temos paz, porque sabemos que ele está conosco. Amém. Amém, irmão Luciano. Muito bem colocado. Ele é a nossa paz. Nesse momento de tribulação e de aflição que estamos passando, nada melhor de nós nos apoderarmos desta paz maravilhosa que Cristo nos concede. Vamos adiante, então. 2.3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar, em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir deste ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desaparecem. Irmão Luciano. Pela cruz, nós somos reconciliados. Pela cruz, Cristo ele cria uma nova humanidade. Ele traz paz. Então, ele rompe essas barreiras que haviam entre o judeu e o gentil, e através do Novo Testamento, mediante seu sacrifício, desses dois povos, ele faz só um, e é a igreja. Ele cria um corpo. Interessante, irmão Éder, é que o corpo ele é formado de algumas partes. Tem, por exemplo, aqui minha mão direita, minha mão esquerda, 5 dedos em cada uma delas. Só que não existe como eu separar estas partes do meu corpo e eles continuarem funcionando. Se eu quiser esticar a minha mão para o lado direito, ela vai ir. A esquerda para a esquerda vai ir. Mas, no caso das pernas, não tem como uma ir para um lado e outra ir para o outro. O corpo não vai andar desta maneira. Para que os irmãos possam entender, então, Cristo, ele gera essa paz, essa unidade na sua igreja. Este corpo é unido. Este corpo ele deve caminhar em um único propósito, em uma só direção. Deve caminhar rumo a Jerusalém celestial. E Cristo nos traz esta paz. Cristo nos traz essa união mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele quebra esta barreira. Falando um pouquinho do João 4, a mulher samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Os samaritanos eles foram um povo místico. Quando Israel se dividiu e o reino de Samaria foi tomado pelos assírios, os assírios eles tinham uma forma diferente dos babilônicos. Os babilônicos levavam jovens para a Babilônia para servirem a eles. Os assírios, eles já pegavam, dominavam o povo, tiravam aquele povo de lá e levavam para outro lugar. Então, quando eles dominam Samaria, eles tiraram os judeus de Samaria e levaram para outro lugar e trouxeram outros povos para Samaria. E ali houve uma mistura de raças e de etnias. Por isso, então, que os judeus não se davam com os samaritanos. Deus rompe essa barreira, Deus quebra essa barreira por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo fala com a mulher samaritana, é um escândalo na época. Os fariseus, os religiosos da época, eles ficam escandalizados. Mas Deus quebra isso aí, mostrando que não há acepção de pessoas.
Perfeito, irmão Luciano. Perfeito. Vamos adiante. A gente tem bastante conteúdo aqui ainda e está uma bênção. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Se condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação, e aqui em Hebreus 12, 2 vai falar, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Desejando, aqui Marcos 15:15, desejando agradar à multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. E aqui tem até uma figura de como que era esse chicote. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, João 19:17. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. Apesar disto, Cristo nos redimiu. Cristo nos redimiu da lei, da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Irmão Luciano, os próprios romanos, eles tinham por um acordo de que eles jamais iriam à cruz, mas a cruz era para aqueles que fossem condenados, e o nosso Cristo foi. E não só eles tinham esse conceito, mas para o judeu ir para uma cruz era algo muito vergonhoso. Sim, e Cristo, ele sofreu isso por nós, né? E aqui, quem era para ser crucificado, na verdade, era nós, e não Cristo Jesus. Mas Cristo, ele suportou, daí Isaías vai dizer, levando sobre ele todas as nossas dores, nossas enfermidades. O sofrimento de Cristo a nossa mente limitada não é capaz de imaginar o que ele sofreu, porque levando ali os pecados de toda a humanidade, o sofrimento foi muito maior, a ponto de que quando ele está no Getsêmani, ele soa gotas de sangue, tamanha era a aflição de que ele estava passando antes da crucificação, os açoites que ele sofreu, e tem uma cena muito forte de um filme, Paixão de Cristo, que eles conseguiram mostrar ali muito nitidamente, muito verdadeiramente o momento da crucificação, quando os pregos estão sendo cravados, e também quando Cristo está sendo açoitado ou carregando a sua cruz, que na verdade nós é que deveríamos passar por isso, né? Os açoites a qual ele sofreu deixaram as suas costas em carne viva, porque a foto ali mostrada também no vídeo, ela mostra que eram bolinhas de ferro, pedaços de ossos, e isso vai cortando com a carne. Então a dor, o sofrimento era muito grande, e ele se fez maldição por nós, porque, como disseste, os romanos condenavam a crucificação aqueles que não eram de Roma e também que eram malditos. Então, era uma questão de vergonha.
Quando alguém era crucificado, os outros viam, eles diziam, ó, esse aí é um criminoso da pior espécie. Este daí, ele não é digno nem de uma sepultura, porque ele está sendo crucificado. Então, tanto que ele nem foi crucificado dentro, ele foi crucificado fora, né, no Monte Gólgota, fora da cidade. Perfeito, irmão Luciano. Muito boa a sua colocação. Mas vamos dar seguimento. Agora nós vamos para o 3.2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva de que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, 18, 19. E ali uma ilustração onde havia separação, pecado e Deus. Pecado, separação, frustração, condenação e vazio. Jesus Cristo no meio. Perdão, paz, vida abundante, vida eterna e satisfação. Bom, Luciano. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a mensagem da cruz, que é o que devemos pregar, e Paulo falou aos Coríntios ali, que a palavra da cruz, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. No nosso contexto hoje, essa mensagem não é muito atraente para muitos ouvintes, porque quando se fala de cruz, se fala de dor, se fala de sofrimento, se fala de renúncia, de negar a si mesmo, mas isso é o que o sangue de Jesus faz na nossa vida. Isso é o que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário gera no nosso ser. Ele nos faz novas criaturas. Todos nós todo ser humano, ele tem um vazio dentro de si e ele procura preencher esse vazio com alguma coisa. Ele procura uma paz. Ele tem algo que o deixa inquieto, porque ele está vazio, e ele procura uma paz em diversas coisas. Alguns procuram no álcool, outros em prostituição, outros em diversas coisas, e essa paz não chega. Mas quando Cristo adentra no nosso ser, quando Cristo adentra no nosso coração, quando nós ouvimos essa mensagem da cruz, que é escândalo, o quê? Este homem está louco. Josh McDowell, no seu best-seller, Mais que um Carpinteiro, ele vai trabalhar com 3 coisas. Ou Cristo era um louco, ou um lunático, que morreu para perdão dos pecados de um povo que não acreditava nele, ou ele era um mentiroso, o sacrifício dele foi em vão, ou ele é o Salvador. E ele trabalha com a ideia de que Cristo é de fato o Salvador, o Filho de Deus. Então, quando Jesus adentra no nosso coração, quando nós recebemos essa mensagem poderosa da cruz, que ele pode perdoar os nossos pecados, que ele pode nos trazer uma paz sem igual, é isso que ele faz. Essa é a mensagem do Evangelho. É escândalo para o judeu, é um criminoso, é um marginal, mas para nós que somos salvos, ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele não é louco, ele não é um lunático, ele não é um mentiroso, ele não é um bandido, mas ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus por essa verdade. Vamos então caminhar aqui para a finalização, irmão Luciano. Já vamos passar aqui então a reconciliados na cruz em um corpo.
Vamos comentar aqui e já fazermos a conclusão. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios 2:14. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. 1 Pedro 2:24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. E a conclusão, irmão Luciano, para nós finalizarmos nesta manhã, onde já estamos aqui encaminhando, falta 5 minutos para nós encerrarmos, e o senhor pode fazer a conclusão para nós aí, por gentileza. Muito bem, então, irmão Éder, quero já de antemão também agradecer a oportunidade que os irmãos me deram de estar participando desta live, desta aula, agradecer a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando aí através da rede social. Grande abraço para o meu amigo Bruno, pastor Josué e Baldo também, exímio ensinador da Palavra de Deus. Todos os irmãos aí do setor Santa Rita, os irmãos de Guaíba e todas as demais cidades que estão nos acompanhando. Um beijo para minha esposa também, que está aqui na minha frente, aqui ao meu lado, está me gravando aqui também. Deus abençoe grandemente a vida dela. E para finalizarmos, então, que Cristo nos reconcilia, Cristo nos traz essa paz, derruba as muralhas, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele traz essa reconciliação vertical entre o judeu e gentil, mas também horizontal, entre o homem pecador, o homem perdido e o Deus Santo e Todo-Poderoso. E desses dois ele faz um só povo, que é a sua igreja. E a igreja de Cristo, ela é pura, santa, perfeita, imaculada. É o que diz Paulo quando ele escreve a Tito. Essa igreja, ela é um corpo, ela é formada de pessoas. E cada um de nós faz parte deste corpo. E cada um de nós tem um papel neste corpo. Porque, como eu mencionei anteriormente, o exemplo das partes do corpo humano, um é os olhos para ver os necessitados, outro é os pés para caminhar, para evangelizar, outro é o joelho para dobrar e interceder, outro é a mão para estender aquele que está caído e levantar. Enfim, tem função para todo mundo no corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E este ministério é o da reconciliação. Então, Cristo nos reconciliou mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para nós reconciliarmos também aqueles que estão perdidos. Vamos anunciar as boas novas, vamos falar de Jesus, vamos pregar a Cristo, este crucificado e ressuscitado. Vamos pregar a cruz, vamos viver a cruz, vamos caminhar rumo a Jerusalém celestial. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe grandemente aos irmãos. Amém, irmão Luciano, foi uma bênção ter você aqui nesta manhã comentando essa lição tão maravilhosa. A conclusão, então, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistado no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Meu querido que nos assistiu, que nos acompanhou nesta manhã, nós somos muito gratos pela sua audiência aí, por você estar conosco, conectado aí nessa live, nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida grandemente e saiba que existia uma inimizade entre nós e Deus,
Existia um muro de separação que nos separava de Deus. Não era para nós, mas Cristo, através da cruz, ele derrubou este muro que dividia. Ele ele rompeu esta inimizade que nós tínhamos com Deus. E hoje nós podemos ter acesso à presença de Deus. Basta você simplesmente abrir o seu coração, dobrar os seus joelhos e clamar por ele, e com certeza ele ouvirá o seu clamor e virá ao encontro ao seu coração, trazendo tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta live, nesta manhã, trazendo paz, trazendo tranquilidade ao seu coração. Irmão Luciano, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando, Deus abençoe a sua esposa aí, vocês são uma bênção para nós aí. E eu quero também agradecer aqui nesta manhã, nosso pastor Josué Ibaldo, que é o pastor que cuida aqui do campo da Santa Rita, Deus abençoe, pastor Assis também, que estava aí na audiência, Deus abençoe os nossos pastores, estão sempre nos apoiando, estão sempre nos instruindo, estão sempre junto conosco aí, nos ajudando, né, e nos ensinando a fazer a obra do Senhor. Deus abençoe a cada um, obrigado pela audiência, que você tenha um ótimo domingo, e hoje nós já retornamos com os nossos cultos, né, com um número maior de pessoas, já podemos até ter 50 pessoas na nossa igreja, isso é uma bênção de Deus, já estamos começando a voltar, e sabe, irmão Luciano, que nós temos sentido falta de estar entre os irmãos, Amém. Inclusive até teve um prefeito aí de uma cidade grande, que fez um comentário indelicado, dizendo que os crentes só queriam se reunir simplesmente para arrecadar fundos. Ele não conhece a igreja, ele não sabe que nós precisamos desta comunhão, nós precisamos estar entre os nossos irmãos. E nesse momento de epidemia, irmão Luciano, o que a gente tem sentido falta é de chegar na casa de Deus e poder dar um abraço nos nossos irmãos, podermos sentir essa comunhão que Deus nos concede através de Cristo. Eles não entendem isso, por isso eles falam essas besteiras. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Obrigado, irmão Luciano. Um bom domingo para você, viu? Obrigado, irmão Éder. Deus abençoe. Um abraço. Boa.